Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o carro 1.0 aspirado que promete entregar o que mais nenhum concorrente entrega. Esse aqui é o Citroën Basalt Fil 1.0 manual, a versão de entrada do Basalt. A gente já testou a Shine, que é a mais cara, agora vamos ver se vale a pena ou não levar para casa essa aqui. E para isso, nessa avaliação completa, a gente vai falar sobre acabamento, desempenho, consumo, preço, opcionais, cores, enfim, equipamentos. Vamos falar de tudo para entender se ele é ou não um bom custo-benefício atualmente. Como de costume aqui no canal, vamos começar falando sobre o design, que eu acho um ponto muito bem acertado, principalmente nessa versão Fil, porque ela é a de entrada, é a mais básica, mas não parece visualmente, você tem elementos, digamos que, refinados. Primeira coisa que eu ressalto para vocês é que esse carro, na verdade, deveria ser chamado sempre de crossover compacto. Isso porque ele é uma mistura, se vocês separarem bem, de uma espécie de sedã, só que um pouco mais alto, né? Uma mistura de um sedã com um SUV. Isso é o significado de um crossover, essa mistura de duas carrocerias, mas popularmente todo mundo chama de SUV. Enfim, a gente tem aqui na grade detalhes cromados mesmo nessa versão de entrada, então você tem o duplo chevron da Citroën. Curiosamente, o único carro que traz o logo novo da Citroën aqui no Brasil é a Jumpy, a van de carga, a gente já testou a irmã dela, Peugeot Expert. Aqui abaixo a gente percebe a ausência dos faróis de neblina e esses detalhes aqui são em vermelho, que a Citroën chama de André Red, em homenagem ao fundador da marca, que chamava André Citroën, e isso aqui está presente em todas as pinturas. Aqui ele fica um pouco mais disfarçado porque a carroceria também é pintada em vermelho. Falando para vocês agora sobre o conjunto de iluminação, a gente tem somente um elemento em LED, infelizmente. É o DRL, pelo menos ele tem um design bem bonito, mas já poderia trazer a seta incorporada ou nesse bracinho de baixo, digamos assim, ou também na parte mais superior. Na verdade, a seta fica atrás dele, e para que um não ofusque o outro, quando você aciona a seta, ele acaba desligando o DRL. A questão é que você ligando o farol baixo, o DRL ele fica mais fraco. Então acredito eu que em vez dele desligar completamente, ele poderia somente enfraquecer o DRL. Já o farol alto e o farol baixo possuem iluminação convencional, infelizmente não em LED, inclusive não iluminam muito bem. Até porque quando você aciona o farol alto, ele automaticamente desliga o farol baixo, já que eles não são de dupla parábola. Então você prejudica aquela distância mais próxima do carro para priorizar uma distância maior. E também é importante ressaltar que o DRL ele fica ligado assim que você aciona a chave, mas você tem um certo primeiro estágio ali da ignição, que eu vou mostrar depois para vocês, onde ele permite algumas funções do carro, mas o DRL não liga, então isso é um ponto positivo. Aqui do lado a gente encontra rodas de liga leve, o que é raro para essa faixa de preço, que depois a gente cita para vocês, com pneus medida 205/60 aro 16. E nessa versão Fil, tanto com motor 1.0 aspirado como essa, ou com 1.0 turbo, traz sempre esse acabamento em cinza, né? Fica bem bonito. E vale citar também que as rodas têm exatamente o mesmo desenho na versão Shine, porém com acabamento em Black Piano. Até as medidas são as mesmas entre as versões. Mas aqui para a lateral encontramos retrovisores pintados em Black Piano, independentemente da pintura da carroceria. Eles têm um repetidor de seta, mas infelizmente eles não são em LED. E por conta dessa, digamos que barra cromada aqui na frente, ele não permite uma visualização um pouco mais dianteira. Ele cumpre sua função de alertar quem vem do lado ou um pouco mais de trás, mas se essa peça cromada fosse menor, quem vem um pouco mais da frente também conseguiria visualizar melhor o repetidor de seta. Aqui na coluna A você tem essa espécie de adesivo imitando um plástico preto, né? Um preto convencional mais fosco. Acho que poderia ser em Black Piano ou na cor da carroceria mesmo. A coluna B também no plástico preto convencional, e você não tem aqui um arco cromado dos vidros nem nada nesse sentido. De novo a gente vê aqui um detalhezinho na cor André Red, homenageando o fundador da Citroën, e as maçanetas aqui são na cor da carroceria. Depois a gente vai falar sobre as funções da chave. Analisando o Basalt Fil de traseira, a gente percebe que ele é uma espécie de crossover coupé, já que ele tem essa caída bem mais acentuada aqui do teto. Reparem nesses detalhes aqui um pouco mais bojudinhos, né? Ele tem como se fosse ali um casco de tartaruga dos dois lados. Faz falta aqui um limpador traseiro, porque apesar do caimento do teto, quando você pega dias um pouco mais chuvosos, ele vai atrapalhar bastante a visualização traseira. Não que ficaria legal um limpador, mas faz falta, tá?
Você tem aqui, infelizmente, o brake light que não é em LED e ele é de lâmpada única. Vocês podem notar, inclusive, que esse tipo de brake light queima com muito mais facilidade e ele deixa o visual do carro mais empobrecido. O logo Basalt, você não tem um badge com o nome da versão em nenhum lugar. E falando aqui das lanternas, primeiro sobre o formato delas. Elas são bem modernas, bem diferentes e reparem como elas são, digamos que pontiagudas. Você tem aqui um vão, ó, entre essas duas pontas da lanterna. Inclusive de lá de dentro você consegue usar isso como referência para enxergar mais ou menos onde é o final do carro. Ali abaixo, um pouco escondido, você tem dois elementos ali refletivos, um de cada lado. Falando agora para vocês sobre o conjunto de iluminação, infelizmente não há nada em LED aqui atrás, a não ser a luz de placa. Olha que curioso. Mas no conjunto principal você tem luz de freio e luz de lanterna na mesma posição, com um design bem diferente. De longe até parece ser em LED, luz de seta um pouco mais abaixo e a luz de ré fica nessa barra horizontal um pouco maior, porém somente do lado direito. Infelizmente não tem do lado esquerdo. E também é importante citar que essa lanterna traseira ela fica sempre ligada assim que você aciona a chave, funcionando como se fosse um DRL aqui na parte de trás. E é o seguinte, já que esses conteúdos que nós fazemos aqui no canal são bem completos e dão bastante trabalho e ainda melhor, são completamente gratuitos para vocês, acho que você pode deixar o seu like aqui embaixo para ajudar a gente, né? Também é totalmente gratuito, assim como hypar o vídeo caso você já tenha atualizado o seu aplicativo do YouTube. Se você quiser hypar pagando, vai ajudar ainda mais a gente. Então conto com essa colaboração de vocês, deixando o seu like aqui embaixo. Falando agora para vocês sobre o conjunto mecânico. O Basalt é equipado com um powertrain já bem conhecido de vários outros modelos da Stellantis. Estamos falando do motor 1.0 Firefly, aquele flex aspirado de 3 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele traz uma potência máxima de 75 cavalos com etanol e 71 com gasolina a 6.000 rotações. Já o torque é de 10,7 kgfm com etanol e 10 com gasolina a 3.250 rotações. Lembrando que esse motor é de origem Fiat, assim como a transmissão manual de 5 marchas. E é lógico que nesse conjunto mecânico a tração é somente dianteira. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante citar o peso. Nessa versão de entrada são 1.120 quilos, o que para um carro aspirado com câmbio manual e motor 1.0 não é assim um número tão baixo. A gente vai conferir o desempenho daqui a pouquinho e também na prática lá no test drive. Agora, a capacidade de reboque, que eu sempre gosto de dizer para vocês, infelizmente é de 0 kg. A Citroën não permite que você coloque uma carretinha nesse carro. Agora sim, os dados de desempenho. Segundo os números oficiais da Citroën, esse carro acelera de 0 a 100 em 15,2 segundos com etanol e 16,4 segundos com gasolina. A velocidade máxima é de 157 km por hora, seja com etanol ou com gasolina. Agora, com esse peso e esse desempenho bem lento, como será que fica o consumo de combustível? Segundo o Inmetro, na cidade ele faz 9,2 km por litro com etanol e 13,2 com gasolina. Na estrada passa para 10,1 com etanol e 14,3 com gasolina. Mas durante uma semana de testes com o Basalt Fuel, eu consegui na cidade geralmente entre 12 e 13,5 km por litro. Então não fica distante ali do Inmetro. Lembrando isso com gasolina. E a gente fez também o nosso teste de consumo urbano, seguindo aquele padrão de sempre aqui no canal GT Autos, trecho 100% de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, e ele fez com gasolina 12,7 km por litro. Já na estrada eu geralmente obtive médias entre 17 e 20 km por litro. Isso vai variar muito de acordo com a velocidade. Se você andar, por exemplo, em torno de 120, vai gastar um pouco mais, principalmente sendo 1.0 aspirado, onde você precisa encher mais o motor para ter uma boa resposta. Se você pegar um trecho, por exemplo, de marginal, que é sempre a 90 km por hora, aí você vai ter um consumo realmente na casa de 20, eu já fiz até 22 km por litro com esse carro. Mas a gente fez também o nosso teste de viagem com o Basalt Fuel, onde no nosso trecho padrão com gasolina e ar ligado, ele fez 17,6 km por litro, uma média muito boa para um carro 1.0
aspirado. Aproveitando esse assunto de consumo de combustível, vale citar que o tanque tem capacidade para 47 litros, o que está na média do segmento. E aproveito esse momento onde a gente fala de assuntos mais técnicos para citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, enquanto na traseira a gente tem eixo de torção, que é normal para esse segmento. Outra coisa comum são os freios a disco ventilados na dianteira, mas há tambores na traseira. Outras informações que eu gosto sempre também de passar para vocês. Esse carro utiliza a plataforma CMP, que significa Common Modular Platform, de origem PSA. E esse carro é sim brasileiro, ele é produzido lá em Porto Real, no Rio de Janeiro. E vamos aproveitar essa posição lateral aqui do Citroën Basalt para a gente falar sobre dimensões. Como eu sempre gosto, farei um comparativo com outros dois modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. Lembrando, como eu disse para vocês, esse carro é basicamente uma mistura de um sedã com um SUV. Então eu escolhi o Fiat Cronos e também o Hyundai HB20S, que são dois sedãs compactos para essa aqui disputa, digamos assim. A gente tem no Basalt 4,34 m de comprimento, enquanto o Cronos tem 4,37 m, um pouquinho maior, e o HB20S um pouco menor, com 4,32 m. A largura aqui no Citroën, 1,82 ou 2,1, se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Cronos tem 1,73 praticamente, e o HB20S 1,72. De altura no Citroën, um pouco mais de 1,58, enquanto o Cronos tem um pouco mais de 1,51 e o HB20S um pouco menor, com 1,47 de altura. Já o entre-eixos aqui é definido em 2,64, enquanto o Cronos tem somente 2,52 e o HB20S é um pouquinho maior, com 2,53. Também gosto de citar a capacidade off-road do carro. A altura mínima em relação ao solo é de 18 centímetros, o que de fato é um número bem bom para um carro desse porte. O ângulo de entrada aqui na frente 20,5 graus. O ângulo central, conhecido como ângulo de rampa também. E eu pedi essa informação para o pessoal da Citroën e, segundo o número que eles informaram, é exatamente o mesmo do ângulo de entrada, ou seja, 20,5 graus. E tem também o ângulo de saída lá atrás, que é definido em bons 28 graus. A capacidade de imersão na água também confirmei com o time de comunicação da Citroën, que é definida em 40 centímetros, ao contrário do manual, que informa somente 15. Esse aqui é o interior do Citroën Basalt Fio 1.0 manual. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo em plástico e, para ser bem sincero com vocês, não é um plástico de qualidade assim muito alta. A gente tem saídas de ar aqui bem pronunciadas com esse acabamento em black piano. Você tem esse tom que eles chamam de solar bronze, que é uma espécie de bege que eu acho bem bonito. Tem esse acabamento também um pouco mais prateado na parte de baixo, mas tudo, como eu disse, no plástico convencional. Aqui é um pouco escondido, reparem aqui que da minha visão você praticamente não enxerga aqueles botões. Você tem o comando dos retrovisores elétricos. Apesar de não ficar em uma posição muito boa, grande parte dos carros vendidos atualmente no Brasil por esse preço nem possuem retrovisores elétricos, então ainda é um ponto positivo. Só faltou aquela função tilt down que abaixa o espelho direito quando você engata ré. Mas aqui do lado a gente encontra o botão de destrancamento e trancamento do carro, mas ó, com a chave desligada ele não funciona, acreditem se quiser, uma falha bem grande de segurança. E aqui o botão para você bloquear o acionamento dos vidros elétricos traseiros. Já o acabamento de porta, inteiramente também em plástico duro e bem duro, inclusive. Você poderia ter pelo menos uma faixinha de tecido aqui, mas infelizmente a Citroën economizou nisso. Ou esse tom aqui solar bronze poderia estar presente nessa faixa lateral para combinar, mas também não tá. Outra coisa que incomoda, esse carro tem sim os vidros elétricos nas quatro portas, mas os comandos não ficam aqui. Depois eu mostro para vocês onde eles ficam. E também, pessoal, geralmente, mesmo com a porta fechada, eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Liguei a chave aqui, vou desligar. Ó, os vidros param de funcionar na hora. Geralmente os carros ainda mantêm eles funcionando por um tempo, então aqui é um ponto também delicado do Citroën Basalt. Embaixo a gente tem um porta-garrafas bem grande, essa é de 500 ml e sobra espaço para ela, então até uma de 1,5 litro você com certeza vai colocar aqui com uma certa tranquilidade. E ainda tem um espaço ali para porta-objetos um pouco mais atrás. Também não tem soleirinho, obviamente. Esses tapetes aqui são de série, mas confesso que são tapetes bem
bem simples. Os bancos aqui felizmente possuem o ajuste de altura, logicamente do tipo manual. E falando em bancos, a gente tem aqui esse revestimento em tecido. A gente já testou aqui no canal o Citroën Basalt na versão Shine, que tinha praticamente o mesmo desenho aqui de bancos, porém com revestimento em couro. E lá eu reclamei que os bancos são meio duros. Aqui isso não acontece, não que eles sejam aqui super moles, mas por conta do revestimento em tecido eles ficam consideravelmente mais confortáveis. Então sinceramente até prefiro esse aqui, além dele esquentar menos. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. A gente tem aqui, felizmente, ao contrário dos modelos da Peugeot, um ar-condicionado que funciona pelo menos a ventilação, né? Logicamente o compressor só vai ligar com o motor ligado, mas virando aqui a chave, a gente já tem a ventilação funcionando. Isso nos carros da Peugeot não está presente, então um ponto positivo aqui para a Citroën. Logicamente o ar-condicionado é manual, lá na versão Shine você tem o ar-condicionado do tipo digital, só que mesmo na posição 1 ele já é bastante barulhento. E outra coisa que me incomoda é que essas saídas de ar, principalmente essas laterais, mesmo fechadas, elas ainda vão acabar vazando um pouco de vento. De resto é um ar-condicionado que funciona bem e gela bem rápido. Seguindo aqui pelo painel, primeiro destaco que a central multimídia tem esse acabamento em Black Piano, depois a gente vai falar sobre ela. Tomada USB do tipo A, infelizmente não tem USB-C nesse carro. E aqui na frente é uma entrada só, sendo que na verdade são 3, 2 ficam lá atrás, então acho que poderia ser 2 aqui na frente, na verdade. Pelo menos você tem aqui uma tomadinha 12 volts, mais abaixo a gente tem um bom compartimento, eu gosto de colocar aqui o controle do portão, mais abaixo você tem um outro compartimento ali de porta-objetos e ainda 2 porta-copos. Reparem que você tem um bom espaço aqui, ó, em relação aos botões aqui de cima, então cabe uma garrafa até um pouco maior. Aqui o, digamos que destaque dessa versão, que é o câmbio manual. Um pouco mais para trás você tem um outro porta-objetos ali com acesso um pouquinho mais complicado, mas dá para você colocar coisas que você não usa com frequência. Freio aqui de estacionamento logicamente é manual e ele é bem curtinho, inclusive. Você tem a coifa em couro e olha onde fica o comando dos vidros traseiros, tanto para o pessoal da frente quanto para o pessoal de trás. Fica realmente aqui numa posição bem desconfortável. Você tem ainda um apoio de braço individual, mas olha o tanto que ele fica baixo. Então se eu for apoiar aqui eu fico caído para um lado, né? Eu vou dirigir praticamente deitado. Então ele poderia ter um ajuste de altura ou até mesmo ficar aqui mais alto. Ou melhor ainda, assim como a gente já viu lá no Volkswagen Polo Track, que ele tem um console central aqui mais refinado, com 2 porta-copos, mas o descanso central grande, não é individual. Conferindo o porta-luvas, vocês podem reparar que despenca bastante, né? Ele é bem leve, inclusive, é bem simples. O espaço é mediano e infelizmente você não tem uma iluminação, que já era de se esperar. Mas aqui para cima a gente encontra na coluna A 2 tweeters, né? Um de cada lado, que esse carro tem 6 alto-falantes, já adiantando para vocês. O revestimento aqui do teto é mais claro, que eu particularmente gosto. Você tem aqui também um quebra-sol com espelhinho, porém o espelho é bem pequeno, não tem o tampão, também não tem iluminação e nem o porta-documentos. Então é realmente bem simples. Olha a pancada que ele dá ali em cima, né? Aqui para o passageiro, exatamente a mesma coisa, só o espelhinho sem mais nenhum detalhe. Iluminação interna também é bem simples, pelo menos ela ilumina bem, mas não é em LED, obviamente. Retrovisor também não é do tipo eletrocrômico, ele é convencional. E a gente ainda também sente falta aqui de alças de mão no teto, ou um porta-óculos, que não existem, ou também a altura do cinto de segurança. Vamos falar agora sobre o volante multifuncional. Ao contrário da versão Shine que a gente já testou, ele não tem um revestimento em couro, mas não é aquele revestimento também horrível, tá? Você não sente assim muita falta. Continua com acabamento cromado aqui embaixo, mais um Black Piano aqui nas laterais. Poderia ser tudo em Black Piano. Você tem desse lado direito o comando de voz, o Source para você trocar a fonte de áudio, comandos aqui de volume para atender ou encerrar chamadas, ou também tem 2 setinhas, vocês podem ver que ele funciona para passar ou voltar as faixas de música ou estações de rádio. Aqui para você mexer no painel de instrumentos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, ponto negativo desse volante. Primeiro que ele despenca, né? Ele não tem aquele ajuste um pouco mais preciso. E o ajuste ele é só de altura, ó. O de profundidade
não existe, ó. Vou ter que segurar com o joelho aqui para voltar aí. Aqui na haste de seta a gente encontra também o comando aqui dos faróis. Lembrando que a versão Shine tem aqui o farol de neblina, mas essa aqui não possui. E desse lado você tem aqui o comando dos limpadores também, sem o sensor de chuva, obviamente. Eu quero falar para vocês agora sobre o painel de instrumentos, mas vou aproveitar aqui para citar uma outra questão que é sobre esse estágio de ignição. Porque aqui o carro está totalmente desligado. Reparem que virando só um pouquinho, ó, ele acende ali já a central multimídia, já funciona aqui a ventilação, embora os vidros aqui continuem sem funcionar. Mas o legal é que nessa posição ele não acende o DRL ou a lanterna traseira, então você não fica chamando atenção à toa à noite. Agora se eu virar um pouquinho mais, ó, agora sim ele ligou o painel de instrumentos, agora já funciona também os vidros, porém ele liga... Ele dá esse alerta também toda vez que você liga o painel, não sei porquê. Isso não é por um problema, tá? É característica do carro. E nesse estágio aqui de ignição, aí sim ele acende o DRL e as lanternas traseiras. Agora vamos às funções. Primeiro a gente encontra aqui, digamos que a tela inicial, que você tem ali o velocímetro sempre em digital e também o contagiros. Um toque para baixo você encontra o econômetro. Então ele troca o contagiros por essa indicação do quanto você está sendo econômico ou mais gastão. Outro toque para baixo você tem um painel mais clean, né, que fica só com a velocidade. Mais um toque você vem para o trip A, que ele tem distância, o consumo médio também a velocidade, mas infelizmente não informa o tempo. O lado positivo é que felizmente com a chave desligada ele não fica mudando a velocidade média. Muitos carros fazem isso mesmo com o motor desligado. Esse aqui pelo menos não tem esse problema. Mais um toque para baixo você tem o trip de consumo B. Para um carro básico também é legal que você tenha 2 trips. E desconsiderem esse consumo porque é só aqui manobrando, tá pessoal? Outro toque para baixo você tem a opção de resetar a pressão dos pneus assim que você calibra o carro. E mais um toque para baixo volta aqui para o RPM. A gente tem aqui nessa tecla menu algumas funções mais detalhadas. Então clicando você abre essa tela onde você tem, por exemplo, as configurações do veículo. Dando OK você pode mudar o destravamento remoto para todas as portas ou somente a porta do motorista. Configurações do usuário, você tem o nível de brilho do painel. Isso só vai funcionar com os faróis ligados. A seleção de tema você pode escolher entre esse khaki ou também o preto, caso você queira um painel um pouco mais discreto nessa tela de 7 polegadas. Bem legal um carro de entrada já ter um painel totalmente digital, embora ele seja um pouco mais simples. Seleção da unidade que você pode trocar ali, né, por exemplo, para milhas e etc, ou Fahrenheit. Seleção de idioma. E esse econômetro que você pode desativar ou ativar, reparem que muda aquela folha ali do lado esquerdo, ela some e aparece. Aquilo ali é uma espécie de atalho para aquela tela de econômetro que eu mostrei para vocês. Então aquela folha vai ficando mais verde, mais amarela ou também mais vermelha, indicando quanto você está sendo gastão ou econômico. Aqui existe também a tela de alertas, caso você tenha algum, por exemplo, a porta aberta, ó. E também aqui em manutenção você pode ver quanto falta para a próxima revisão. Para um segmento de entrada é um painel até que bem completinho e é legal ele ser já digital, embora a definição dele não seja assim das melhores. A única coisa que me incomoda um pouquinho é que ele tem um atraso bem grande ali para trocar as telas, então reparem, ó, cliquei aqui, ó, como ele demora para subir, ó. Você vai trocar várias, ó. Tá vendo como ele faz uma espécie de animação? Agora senti falta do consumo instantâneo aqui nesse painel. E eu voltei aqui pro lado de fora do Citroën Basalt para a gente falar sobre a chave que é do tipo canivete. Reparem que você já tem um logo novo da Citroën, sendo que o restante do carro ainda traz o logo antigo. Vai entender, né? Você tem aqui fechamento e abertura das portas, mas faltou o destravamento somente ali do porta-malas e também faltou um botão aqui de sinalização para ele acionar as luzes e buzina, né? Também não tem. Agora, o legal é que o carro está destrancado, ó. Vou segurar aqui brevemente, posso soltar que ele já sobe automaticamente todos os vidros. Tem muito carro bem mais caro que não tem essa função. Falemos agora sobre a lista de equipamentos. A gente tem aqui de série 4 airbags, então são 2 frontais mais os 2 laterais. Controles de tração e estabilidade, ar-condicionado manual, assistente de partida em rampas, banco do motorista com ajuste de altura, apoio de braço dianteiro individual, câmera de ré,
chave canivete, DRL em LED, sensor de pressão dos pneus, iluminação em LED no porta-malas, painel totalmente digital com 7 polegadas, retrovisores elétricos com repetidores de seta, embora não seja em LED, rodas de liga leve aro 16, tapetes, vidros elétricos nas 4 portas, direção elétrica progressiva e volante multifuncional com ajuste de altura, não tem o de profundidade. E lógico que a gente tem também aqui essa central multimídia de 10 polegadas, que a Citroën chama de Citroën Connect. Você tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, o que é um ponto bastante positivo. São 3 entradas USB, embora todas elas do tipo A, infelizmente, e também 6 alto-falantes. Isso para um carro de entrada é um ponto bastante positivo, já que geralmente são somente 4. E você tem também aqui uma qualidade sonora, eu diria que mediana, mas para a categoria do carro dá até para considerar que está mais para positivo do que para negativo. Considerações sobre essa central multimídia. Ela tem um sistema relativamente rápido, não tem comando físico para volume, esse é um ponto negativo, então você tem que mexer por aqui ou então no comando do volante. Praticamente não tem configurações do carro, então ela é bem simples, mas ela fica sempre com o atalho aqui do Android Auto quando está conectado, o que ajuda bastante. Você pode desligar a tela, deixar ela em stand-by ou totalmente preta, isso você pode configurar. E como eu disse, tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, o que também é um ponto positivo. Agora falando da câmera de ré, quando a gente engata aqui a ré, a gente percebe que a qualidade não é boa, tá? É bem baixa, mas ajuda bastante. Um carro desse valor, na versão de entrada, ter esse item já é um ponto muito positivo. Lembrando que os sensores de estacionamento traseiros ele não tem, então ele não vai dar aquele alerta sonoro, tá? É só a visualização. Falando de preços e opcionais, nessa linha 2025, o Citroën Basalt Fio 1.0 manual custa R$ 92.990. Lembrando que o preço, digamos que padrão lá no site é de R$ 100.490, mas isso porque a Peugeot e a Citroën fazem uma confusão com os preços. Você entra no Monte Seu, ele sempre mostra um preço maior e um preço menor como se fosse uma oferta, mas na prática você vai encontrar de fato esse preço mais baixo. E lembrando que esse carro não tem opcionais, mas você tem as pinturas. Nas sólidas existe a branco banquise, que custa R$1.000, nas metálicas a preto perlaneira, que é a única gratuita, o cinza artense, o cinza grafito. O cinza artense ele é praticamente um prata, tá pessoal? Também esse belíssimo vermelho rubi, aqui dessa unidade que estamos testando, e o azul Cosmo Blue. Cada uma delas custa R$1.600. O total então do Basalt Fio 1.0 manual com esse vermelho rubi vai para R$ 94.590. Vamos falar um pouquinho agora sobre garantia e revisões. Esse carro tem, digamos que prazos bem convencionais. São 3 anos sem limite de quilometragem para garantia e as revisões acontecem a cada 10.000 km ou 12 meses, sendo aquilo que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que apesar de simples eu acho bonito, e o revestimento dos bancos logicamente continua igual aqui atrás. Não tem apoio de braço aqui no centro, que já era esperado, mas acho que faltou um porta-revistas atrás, pelo menos de um dos bancos. A gente pode ver aqui que temos um compartimento com essa espécie de tapetinho, mas que é bem simples, viu? E o comando dos vidros, como eu falei, fica aqui tanto para os passageiros da frente quanto para os de trás. 2 entradinhas USB do tipo A, o túnel central aqui consideravelmente alto. Em cima você tem alças de mão, olha que curioso, lá na frente não tem, mas aqui você tem dos dois lados. E você tem também essa iluminação aqui, que é única, tá? Você não tem individual, mas se lá na frente também é única, então tá tudo bem. Acabamento de porta, vamos conferir? Exatamente igual lá da frente, tá? Com exceção que você não tem aqui o botão do vidro elétrico e o porta-garrafas junto com o porta-objetos também é bem menor. Lógico que também não tem saídas de ar traseiras, o que é esperado para um carro desse valor. E agora falando sobre espaço interno, eu ressalto para vocês que tem um pouco mais de 1,92 m de altura. Com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, olhem o espaço que sobra aqui atrás. Quer conferir na prática? Vamos lá. Lembrando, tenho mais de 1,92 m de altura, como dirijo o Anacleto também incontáveis quilos, e mesmo assim eu consigo entrar atrás de mim mesmo.
Que frase perigosa, não? A gente tem aqui então um espaço interno realmente muito bom. Lógico, eu não vou ficar aqui completamente confortável, mas se eu estiver com a perna um pouco mais aberta, não estou passando nenhum sufoco. E para um carro de entrada com um preço de R$93 mil, é realmente um espaço interno excelente. Se o motorista ele for um pouquinho menor, eu ainda consigo ficar mais tranquilo aqui atrás. Já o espaço para a cabeça, considerando que ele é quase um sedã, ele é muito bom. Porém, se você considerar que ele é quase um SUV, aí já deixa um pouco a desejar, porque o teto não é muito alto. Eu aqui sentando de forma um pouco mais ereta, ó, reparem que eu estou encostando já no teto. Se eu relaxar um pouquinho mais, melhora um pouquinho a situação, mas ainda fica muito próximo. Então, para a cabeça, o espaço poderia ser um pouquinho maior. Falemos agora sobre porta-malas. Você tem aqui a abertura do tipo elétrica, mas lógico que o levantamento da tampa é manual. Tomem cuidado porque não parece, mas essa tampa é bem alta, tá? Então, em uma região um pouco mais baixa no estacionamento, pode ser que acabe pegando. Já reparamos aqui que infelizmente não tem os bancos traseiros bipartidos. Mas olha que surpresa! O único elemento de LED deste carro, lógico, você tem também a luz de placa, né? Que também já é curioso. Mas aqui no porta-malas também tem LED, no restante não. Vai entender. Também não tem aqui ganchinhos para você fixar cargas. Tem, na verdade, esse aqui em cima, mas bem simples. Mais abaixo você não tem nada. Aqui abaixo do piso, a gente encontra um step do tipo temporário com medida 12585 aro 16. Pelo menos tem o mesmo aro das rodas originais. Agora, falando para vocês sobre espaço em si, a gente tem uma medida de 490 litros em medição VDA, ou seja, aquela com bloquinhos. Lembrando que os litros líquidos, eles consideram também todas as frestinhas que você tem ali, até dos parafusos. Então, o VDA é bem mais páreo com a realidade. Realmente um espaço de porta-malas muito grande. Para efeito de comparação, o Fiat Cronos tem 525 litros em VDA, então ele consegue ser consideravelmente maior, mas o Hyundai HB20S tem 475. Então, reparem aqui o LED, como eu disse para vocês, na luz de placa. Logicamente, o fechamento da tampa também é do tipo manual. Chegou a hora de testarmos na prática aqui o Citroën Basalt Fio 1.0 manual. Agora, a primeira coisa que eu ressalto para vocês, além desse ar-condicionado bem barulhento, reparem na diferença. Viram que silêncio? E esse carro tem uma vibração um pouco maior também por ser 3 cilindros. Mas a questão é, falei para vocês que esse volante não tem regulagem de profundidade, é só de altura. E o banco, ele fica muito alto, então a posição de dirigir assim não é das mais agradáveis. Você se acostuma com o tempo, mas ele parece forçar essa identidade de SUV, mesmo não sendo um carro assim grande ou alto para isso. Enfim, características atuais, né? Bom, a gente encontra aqui também uma embreagem um pouco mais alta. Com o tempo você se acostuma. Essa aqui sendo alta, você tem que soltar bastante o pedal da embreagem para que ele comece a fazer efeito de fato no carro. Falando sobre direção, ela é aqui realmente bem leve, o que para a cidade é bom, que deixa o carro mais ágil, só que você não sente ele assim super na sua mão, né? É uma direção um pouquinho mais bamba, digamos assim, passa uma sensação de neutralidade, digamos assim. Como de praxe aqui no canal, vamos pegar o nosso trechinho com uma espécie de zigue-zague para a gente testar como que é a dinâmica deste carro. Vou descer aqui um pouco mais rápido do que geralmente uma pessoa normal desce para a gente testar a dinâmica. Olha, vou te dizer que é o seguinte, não é um carro com uma dinâmica muito interessante, mas também não é excessivamente molenga, como por exemplo os chineses geralmente, né? O BYD Dolphin, o Dolphin Mini, eles são ainda mais molengas. Dinâmica não é um ponto positivo, mas eu não vou dizer assim que é péssima considerando a proposta do carro. E a direção, como eu disse, assim, não é super direta, também porque o carro não é esportivo. Passando aqui, ó, 10 km por hora sem problema nenhum, porque o carro tem uma boa altura em relação ao solo. Por isso que ele mistura como se fosse um sedã, mas com uma altura em relação ao solo de SUV.
por isso que eu chamo ele de crossover. Falo para vocês agora sobre isolamento acústico. Para ser sincero, nesse carro não é legal. Isso porque você tem uma construção aqui de fato bem mais simples. É um carro mais básico, não só do preço final de venda, mas também no preço de custo para a montadora. Então é um projeto mais arcaico, né? E você escuta bastante os barulhos externos. Como eu disse, até o ar-condicionado você percebe que ele é barulhento. O barulho de motorização, andando de forma bem tranquila, não é assim muito evidente. Mas se você pegar uma subida onde o carro 1.0 vai exigir uma aceleração maior, aí realmente você vai escutar bastante também o motor aqui trabalhando dentro da cabine. Oh meu Deus, que beleza, hein? Seu carro tá bom, hein, meu amigo? Nossa senhora, metade já foi embora. Então, pessoal, como eu estava dizendo, subir um pouco mais o giro, por exemplo, para fazer uma retomada, aí você escuta bastante. E na estrada a gente mostrou que o barulho de vento entra muito aqui na cabine. A impressão que você tem é de que está com algum vidro aberto, sendo que na verdade é só o isolamento acústico do carro mesmo, que é mais simples. Pessoal, vamos aqui para o nosso teste de desempenho. Vou sair aqui com o carro. Ó, controle de tração, ele tirou bastante a potência do carro, né, normal, porque ele distraciona. Vou jogar aqui agora a terceira, ó. E a gente vê que o desempenho assim, ó, não é bom, né? 100 por hora agora, quarta marcha, e conseguimos chegar mais ou menos ali uns 110, sem se aproximar ali muito do semáforo. Eu tinha desligado aqui o ar-condicionado, porque senão a gente nem ia sair do lugar, né? Vocês sabem que carro 1.0 aspirado, ligou o ar-condicionado, ele rouba bastante potência da motorização, então a situação ficaria ainda mais crítica. E também, pessoal, estamos aqui na gasolina. Com etanol, o carro fica assim um pouco mais potente, o que ajuda um pouquinho no desempenho. A diferença não vai ser imensa, mas ela existe. Agora, é um carro um pouco pesado, né? Como eu disse para vocês, 1.120 kg, com motor 1.0, 71 cavalos só, 10 kg de torque. Realmente não dá para dizer que o desempenho é bom, e é sim um dos maiores pontos negativos desse carro. Ele é bem lento de fato. Até porque, geralmente, você não vai fazer o que eu fiz agora, de fazer basicamente um 0 a 100 ali, saindo mais forte do semáforo. Agora, em retomadas, principalmente na estrada e tudo mais, você sente bastante falta. Aqui na cidade, você sabendo comandar bem as marchas, não vai ter assim muito problema. E falando em marchas, esse câmbio é de origem Fiat, de 5 marchas. Porém, a gente tem aqui um acerto um pouco melhor, na minha opinião, porque lá na Fiat ele é extremamente molenga, ele é bem impreciso. Aqui não, ele fica um pouquinho mais justo. De modo geral, não vou dizer que o Basalt é o carro mais gostoso que eu já dirigi, porque seria mentira. Mas considerando essa proposta mais confortável, um pouco mais familiar, mais macia, eu acho um carro bem gostosinho. No começo, como eu disse, você pode até estranhar, mas depois que você acostuma com a posição de dirigir, com a embreagem um pouquinho mais alta e tudo mais, eu acho, na minha opinião pessoal, que é um carro sim gostoso de você dirigir. Esse acerto das marchas um pouquinho mais macio também não me desagrada. Então, pensando nessa proposta mais confortável, é sim um bom carro ao dirigir. Vamos fazer o seguinte, passando da lombada ali na frente, eu vou fazer uma retomada de velocidade para vocês verem como é crítico esse desempenho. E agora eu vou fazer com o ar-condicionado ligado e vamos fazer de segunda marcha para ficar um pouquinho mais justo. Se eu fizer em terceira, realmente vai ser bem crítico. Vamos colocar aqui segunda então, ó, em 20 por hora, pé no fundo, ó como demora, ó. Porque até ele subir mais a rotação, ó, e grita bastante o motor, ó. Chegando em 6.000 giros, você já pode fazer a troca de marcha, porque ele teoricamente vai até os 6.500, mas ali no 6 ele já dá meio que uma breve cortada, digamos assim, tá? Então o desempenho realmente não é bom. Como de costume aqui no canal, vamos entrar um pouco mais rápido aqui nessa curva pra gente conferir de novo a dinâmica. Vamos lá? Ó, a gente percebe, cantou o pneu, entramos rápido, né? Mais ou menos 60 km por hora. E os barulhos que vocês ouviram foram de coisas que estão jogadas aqui dentro, não exatamente do carro. Então dinâmica não é forte ali também, embora não seja assim horrível. Vamos ver a suspensão. Passando aqui pelos desníveis, a gente escuta um barulhinho ou outro de acabamento, mas para ser sincero, a gente já pegou carros bem mais caros que faziam mais barulho de acabamento.
Agora, a suspensão ela é bem confortável, ela é bem macia, como eu disse, sem ser extremamente molenga. Então, ao contrário lá dos Dolphin, que já testamos aqui no canal, você não tem aquela flutuada da suspensão, onde a traseira ou a dianteira fica subindo e descendo até estabilizar. Aqui você tem um acerto mais confortável, mas ainda dentro do normal, digamos assim. Mas e aí, será que vale a pena ou não você levar para casa o Citroën Basalt Feel? Como pontos positivos eu posso citar sem sombra de dúvidas o conforto, o espaço interno, o porta-malas, o painel de instrumentos, o design também, que parece ser até de um carro mais caro, o preço, equipamentos, consumo e até o prazer ao dirigir, visto que ele é bem gostosinho nessa pegada mais confortável. Pontos intermediários, central multimídia, existem melhores em carros com preços parecidos, também o sistema de som, embora ele esteja mais para bom do que para ruim, e a dinâmica do carro, que não é assim super primorosa, mas para um carro com pegada mais confortável. Pontos negativos, o desempenho sem sombra de dúvidas, o acabamento, a iluminação tanto externa quanto interna, a segurança, não tem nenhum recurso de assistência à condução, de ADAS, por exemplo, e também o isolamento acústico, vocês viram que não é legal. Alguns equipamentos que eu senti falta: faróis em LED, regulagem de profundidade do volante, entrada USB do tipo C, brake light em LED, ajuste de altura dos cintos de segurança e tampão / iluminação nos quebra-sóis. Também posso citar os bancos traseiros bipartidos, mas vocês podem notar que não são assim equipamentos que vão fazer uma absurda falta no dia a dia, com exceção, por exemplo, dos faróis em LED ou coisas parecidas. Para a gente entender se vale a pena ou não comprar esse carro, precisamos compará-lo com seus concorrentes. Ele não tem nenhum concorrente extremamente direto, então eu comparei aqui alguns carros que se assemelham em alguns quesitos. Por exemplo, Renault Kwid Outsider 1.0 manual custa praticamente R$87 mil. Um carro que não vai entregar, por exemplo, porta-malas nem espaço desse aqui, mas vai ter muito mais equipamentos e também um acabamento melhor, é o Peugeot 208 Style, mesmo conjunto mecânico 1.0 Firefly com câmbio manual, por R$92 mil. Existe ainda o Volkswagen Polo Track 1.0 manual, que já passou por teste aqui no canal, que custa hoje R$96 mil. Agora eu disse para vocês que esse carro é mais próximo de um sedã, então eu separei alguns aqui para a gente fazer essa comparação. O Fiat Cronos Drive 1.0 manual custa R$104 mil, o Hyundai HB20S Comfort também 1.0 manual R$104 mil, e o Chevrolet Onix Plus LT 1.0 manual R$107 mil. Só para um efeito de comparação, também cito a versão de entrada do Volkswagen Virtus, a Sense 1.0 Turbo, porém também manual, por R$109 mil. A gente pode perceber então que por R$93 mil esse carro está muito bem precificado no mercado brasileiro. Eu posso concluir então que o desempenho realmente é crítico e, apesar do carro ser simples de construção, ele é bem racional. Ele é espaçoso, tem um baita porta-malas, é gostosinho de dirigir, é também bem econômico e, pelo preço, até bem equipado. Esse é um daqueles carros onde o projeto mais simples ele se justifica no preço em comparação com a concorrência. Ou seja, se você precisa de um carro com esse porte e não se importa com o desempenho ruim de um carro mais pesado com motor 1.0 aspirado, eu acho que o Basalt é a melhor relação entre custo-benefício do Brasil por menos de R$95 mil, lógico, considerando os modelos 0 km. E fica aqui o meu agradecimento a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Citroën, por terem emprestado pra gente o Basalt para testarmos durante uma semana.